E aí, tudo certo? Já parou para pensar no que realmente acontece no cérebro quando se toma um medicamento psiquiátrico? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nesse universo e desvendar a ciência por trás de como esses fármacos funcionam. E tudo começa com uma pergunta bem direta. A grande questão é essa, né? Como é que pode um comprimido tão pequeno ter o poder de mexer com o nosso humor, nossas percepções, nosso comportamento? É exatamente isso que a gente vai entender hoje, passo a passo. Para guiar a nossa conversa, a gente vai seguir este roteiro. Vamos começar com o básico, depois conhecer as principais famílias de medicamentos e, na sequência, vamos focar em 3 exemplos bem importantes para entender na prática como eles agem. Então, para começar, vamos construir a nossa base. Antes de entrar nos detalhes, é fundamental ter uma ideia clara do que, afinal, é um psicofármaco. Indo direto ao ponto, um psicofármaco é qualquer substância que age lá no cérebro para modificar a forma como ele funciona. Dá para pensar nele como uma ferramenta que interage com toda a química cerebral para gerar uma mudança bem específica. Ok, agora que a gente já sabe o que é um psicofármaco, podemos começar a organizar o campo. Em vez de se perder em centenas de nomes de remédios, a psicofarmacologia agrupa tudo em famílias, ou classes, com base no que eles fazem. E o número para guardar aqui é 5. Existem 5 grandes classes que são a base de quase todo o tratamento psicofarmacológico moderno. E são estas aqui: os antipsicóticos, os antidepressivos, os ansiolíticos, os estabilizadores de humor e os psicoestimulantes. Cada uma dessas classes tem alvos e jeitos de funcionar bem diferentes no cérebro. Hoje, a gente vai focar em exemplos das 3 primeiras. Vamos começar pelos antipsicóticos. Como o próprio nome já dá uma pista, eles miram nos sintomas da psicose. E o neurotransmissor principal aqui é a dopamina, que está muito ligada à motivação, à sensação de recompensa e à forma como a gente percebe a realidade. Mas aí fica a pergunta, né? Qual é a estratégia que eles usam para conseguir controlar a atividade da dopamina no cérebro? A palavra-chave aqui é bloqueio. Pensa assim, o receptor de dopamina é como uma fechadura, e a dopamina é a chave. O antipsicótico age como uma chave falsa que entra na fechadura, mas não consegue girar. Ele só fica ali, ocupando o espaço e impedindo que a chave verdadeira, a dopamina, se encaixe. O resultado? A comunicação via dopamina diminui. Beleza, já vimos como funciona o bloqueio. Agora vamos mudar nosso foco para outro neurotransmissor super importante, a serotonina, e descobrir um jeito de agir completamente diferente. Chegou a vez dos antidepressivos talvez mais famosos, os ISRS, que é a sigla para inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Aqui, o alvo é a serotonina, um neurotransmissor essencial para regular o humor, o sono, o apetite, um monte de coisa. A abordagem aqui é outra. É bem diferente daquele bloqueio que a gente acabou de ver. Então, como é que os ISRS funcionam? Eles inibem a recaptação. Imagina o seguinte: depois que a serotonina passa a mensagem de um neurônio para o outro, ela normalmente é recaptada, ou seja, sugada de volta pelo neurônio que a enviou. O ISRS entra em cena e bloqueia essa reciclagem. Com isso, sobra mais serotonina ali, no espaço entre os neurônios, o que amplifica e prolonga o sinal dela. Certo, já vimos o mecanismo de bloqueio e o de inibição. Agora, vamos para o nosso último alvo de hoje, o GABA, e para uma terceira forma de ação. Nosso último alvo é o GABA. Ele é o principal neurotransmissor inibitório do cérebro. Pensa nele como se fosse o freio do sistema, acalmando a atividade dos neurônios. E é exatamente aí que entram os benzodiazepínicos, uma classe bem conhecida de ansiolíticos. Bom, se a estratégia não é nem bloquear, nem inibir, o que será que os benzodiazepínicos fazem para conseguir diminuir a ansiedade? A palavra mágica aqui é potencializar. É tipo, dá uma forcinha. Voltando para a nossa analogia da chave fechadura, o benzodiazepínico não bloqueia a fechadura e também não abre ela sozinho. O que ele faz é se ligar num lugarzinho diferente do receptor e, com isso, ele deixa a fechadura mais fácil de abrir quando a chave original, o GABA, chega. Ou seja, ele aumenta a eficiência do freio natural do cérebro. Ufa, a gente viu 3 classes, 3 alvos e 3 mecanismos bem diferentes, né? Agora, para fechar o raciocínio, vamos colocar tudo lado a lado para consolidar o que a gente aprendeu. Olha só esse resumo claro da nossa conversa.
Os antipsicóticos bloqueiam os receptores. Os antidepressivos e SRS inibem a recaptura. E os ansiolíticos benzodiazepínicos potencializam uma ação que já existe. São 3 estratégias completamente distintas para modular a química do cérebro e, por consequência, o comportamento e o humor. Então, o ponto mais importante é este. Não é só uma questão de aumentar ou diminuir um neurotransmissor. O que importa é o jeito específico como cada medicamento interage com o sistema. Entender o mecanismo é o que faz toda a diferença. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. O fato de que é possível modular de forma tão precisa nossa mente com ferramentas químicas só mostra o quão delicado e complexo é o equilíbrio da nossa própria neuroquímica. O que mais será que a gente pode aprender sobre nós mesmos ao estudar essas interações? Valeu por acompanhar